No vídeo passado, vocês viram que eu tive minhas expectativas quebradas quanto ao arco da Guerra de Karakura. Ali, a decepção foi positiva, porque eu estava esperando pelo pior, mas recebi um arco de nível até que decente e aproveitei mais do que eu estava aguardando. Na segunda metade da mesma saga, mais precisamente na luta contra o Aizen, novamente o fenômeno da decepção aconteceu. Só que dessa vez foi real, não foi uma bait para pegar vocês desavisados. Acontece que o combate com o Aizen gerava em mim boas expectativas. Em primeiro lugar, porque eu gostei do resto do arco, é óbvio. E em segundo lugar, e mais importante, pelo tamanho que o Aizen tem dentro de Bleach. Esse é um personagem que está sondando a obra desde o arco da Soul Society e para o qual grandes promessas foram feitas pelo autor do mangá, de forma que era natural esperar muito do momento no qual ele iria ser diretamente confrontado, ainda mais quando o Kubo vai aos poucos mostrando mais e mais da vilania do Aizen e de todos que ele foi prejudicando ao longo do caminho. Só que infelizmente o grande combate contra esse importante personagem não entregou o suficiente para ser digno de todo o hype criado em torno dele. Eu fiquei por um tempo até que razoável pensando em como eu ia estruturar o roteiro do vídeo de hoje. Inicialmente, a ideia era comentar a luta contra o Aizen por fases, digamos assim. Até porque essa é uma luta que pode ser subdividida dessa forma, já que vários personagens vão se sucedendo no combate contra o vilão. Mas não será assim que faremos aqui hoje. Em um dado momento, um belo insight veio à minha mente e me deu a ideia de como estruturar o nosso argumento. Esse insight é o de que a luta contra o Aizen pode ser dividida em oportunidades. No fundo, o problema aqui não foi a ideia em si. Acho que o Kubo teve ótimas ideias de como fazer essa luta se diferenciar das demais. Aliás, a própria ideia de fazer alguma coisa diferente da luta padrão de Bleach já foi acertada, dado o tamanho de Aizen para essa obra. E o modo como o Kubo tentou fazer uma luta diferente também foi correto. O problema, no entanto, é que ele não soube executar essas ideias, de modo que o combate contra o Aizen é uma grande oportunidade perdida. Mas essa grande oportunidade perdida se compõe de pequenas oportunidades perdidas que se somam e formam o grande quadro da decepção. Essa é a base da nossa argumentação de hoje, mas falta ainda um elemento. Como vocês viram aí na chamada do vídeo, eu prometi dizer quem era o vilão mais cruel de Bleach. Como vocês já me conhecem, eu obviamente não estou falando do Aizen e nem mesmo do autor. Eu estou falando dessa luta em si, justamente porque ela é uma enorme oportunidade desperdiçada. Para todo o lado que se olha, dá para enxergar o que essa batalha poderia ter sido, mas que não conseguiu ser, e o que é pior. Para aumentar a crueldade com o leitor, nós temos sim exemplos dentro desse combate de coisas bem feitas, para tornar o sabor agridoce da experiência ainda mais intenso. Quer dizer, ao ver os pontos nos quais o Kubo acerta nesse combate, fica-se com uma decepção ainda maior, percebendo o quão boa essa parte da história poderia ter sido se ele tivesse acertado nos demais elementos. É como ver a porta do céu, mas não poder passar por ela. Ou seja, é uma coisa muito cruel. Enfim, sem mais delongas, cortemos por aqui essa introdução e vamos ao que interessa. Mas antes eu já peço aí que você deixe um maroto like para ajudar o vídeo a se espalhar e chegar a mais pessoas. Aproveita e se inscreve no canal caso ainda não seja, para receber vídeos acerca de animes e mangá toda segunda às 5h15 e às vezes às quintas. Dê logo o joinha aí e inscreve desde logo para não se esquecer. Se você for muito fã do Aizen e não gosta das minhas críticas aqui, você tira depois o like, mas agora me dê esse voto de confiança aí, beleza? Vamos lá. A primeiríssima oportunidade desperdiçada pelo Kubo nessa luta final veio antes mesmo dela começar. Eu estou falando de toda aquela parte na qual a Unohana diz ao Ichigo, quando eles estão saindo de Ueco-Mundo para voltar para a Terra, que ele é o único que tem chances de vencer o Aizen por não ter visto ainda o poder da sua Zanpakuto. Como a gente já sabia, a espada do Aizen tem o poder da hipnose. Por meio dela, o vilão conseguia criar representações completamente falsas da realidade, confundindo por completo todos os que entravam em contato com esse poder. Acontece, porém, que o Ichigo não tinha entrado em contato com esse poder ainda, razão pela qual ele não poderia ser vítima da hipnose do Aizen, dando a ele assim uma chance de vencer. Todos os demais, poderosos o quanto fossem, estavam sempre sujeitos às ilusões do oponente, o que aliás terminou realmente acontecendo no meio do combate, naquela cena na qual a Hinamori toma um golpe combinado de um monte de Capitão Shinigami que estava achando que era o próprio Aizen a quem eles estavam golpeando. Aliás, coitada da Hinamori, ela só se arromba, não tem nada de bom pra ela nesse mangá aqui. O Kubo bota pra torar em cima dela. Eu acho que ele é o vilão mais cruel de Bleach com essa menina aí, meu Deus do céu. Ok, mas por que essa é uma oportunidade perdida? Simples, porque esse simples elemento poderia ter trazido um andamento completamente diferente a essa luta em relação ao padrão que estamos acostumados a ver em Bleach. A ideia de que o Ichigo tem chances de vencer enquanto não entrar em contato com a Shikai do inimigo traz ao combate uma coisa muito interessante que muitos não reparam em shonens de porrada.
uma condição. Em lutas que seguem esse formato, o autor basicamente pensa o combate como se fosse um jogo. Essas condições servem como se fossem as regras do jogo. Então os lutadores têm que desenvolver o combate dentro dessas regras ou condições, o que torna a luta muito mais difícil de se escrever, é certo, mas que também dá à batalha uma cara completamente diferente de todas as demais. Uma originalidade difícil de igualar. Além disso, ela desafia os próprios limites do autor, porque quanto mais dificuldades ele se coloca para escrever uma história, maior é a recompensa quando ele consegue obter êxito em sua empreitada. E sempre que isso acontece, cria-se um engajamento a mais com o público, que é aquele específico engajamento que eu expliquei no vídeo passado aqui de Bleach, que é o engajamento de um bom enredo. O engajamento que vem de uma trama bem amarrada, criativa, na qual o autor consegue apresentar soluções coerentes dentro do roteiro, mesmo diante de todas as dificuldades que ele impôs a si mesmo. Apenas para fins de argumento, pensemos no exemplo diametralmente oposto. Imagine uma obra na qual o autor não coloca nenhuma limitação a si mesmo. Ele se permite simplesmente inventar todas as soluções que ele precisa usar em sua história no momento em que ele precisar delas. Então em um shonen, por exemplo, isso seria como o escritor simplesmente criar uma transformação no meio do combate para poder forçar o resultado que ele queria para essa luta. Ou tirar alguma solução mágica que resolve todos os problemas do enredo no momento mais conveniente. Essas seriam histórias consideradas pobres em termos de roteiro, justamente porque não há desafio. Nesses termos, qualquer pessoa consegue escrever ficção. Se você pode simplesmente criar o que você quer na hora que é conveniente, até eu consigo fazer. Não tem mérito nisso. Por outro lado, a ideia de conseguir encontrar boas soluções diante das muitas limitações autoimpostas é uma marca de um grande autor. Pense, por exemplo, naqueles escritores que fazem quadrinhos completamente sem falas. Eles têm que contar uma história que faça sentido e que tenha impacto emocional sem usar nenhuma palavra para tanto, só com narrativa visual. Aí sim nós estamos diante de um feito que demanda talento e esforço, demanda criatividade, mas que se for bem feito, gera também uma obra única, diferente de tudo que veio antes. Esse é o desafio da forma, que atormenta o gênio de todo mundo que se atreve a escrever ficção. Quando falamos em roteiro de luta em obras de ação, as condições servem justamente a esse propósito. Quanto mais regras o autor colocar para aquela luta, mais difícil será para ele tirar boas soluções de roteiro e mais difícil será levar a história para onde ele quer, porque ele tem que respeitar as regras. Quando ele consegue, porém, ele cria uma verdadeira obra de arte. Esse é um dos pontos que tornam Jojo uma obra verdadeiramente genial. Eu tenho planos de fazer esse vídeo algum dia. Quero levantar essa tese acerca da joia subestimada que é a obra de Hirohiko Araki. Mas hoje falemos de Bleach. Muito bem, como eu dizia, a ideia de que o Ichigo poderia vencer o Aizen, desde que não visse sua Shikai, poderia ter a função de roteiro de uma condição. Assim, todo o combate poderia ter se estruturado em torno dessa única ideia, por exemplo. A luta como sendo uma grande disputa na qual o Aizen sabia que se conseguisse fazer o Ichigo ver sua Shikai, a vitória seria certa. E com o herói desesperadamente buscando evitar que isso acontecesse. Veja o quão diferente esse combate teria sido, não só do padrão Bleach, mas do padrão Shonen como um todo. Veja quanta criatividade isso demandaria do Kubo na hora de escrever a luta. Veja, enfim, o potencial que essa ideia tinha. Infelizmente, essa informação tem pouquíssima importância no combate real. Além de ser uma oportunidade desperdiçada, que aí você poderia arguir para mim, mas você mesmo que disse que a luta tem que ser julgada de acordo com sua proposta e agora você tá dizendo, querendo ditar ao autor como a luta deveria ser, mas tem um problema aí, porque além de ser uma oportunidade desperdiçada, ou seja, além de a luta não ser o que ela poderia ser, essa informação termina sendo uma promessa feita pelo autor e por ele descumprida, porque na hora em que ele coloca essa informação, ele deu a impressão de que isso seria vital para a luta, de que isso seria importantíssimo para o combate, mas na prática não foi. Então ele botou ali, fez uma promessa para o leitor e não cumpriu. Ou seja, além de ser uma oportunidade perdida, ainda é um erro de roteiro. A segunda oportunidade perdida são os Vizards. Essa aqui é até bastante óbvia. Eu já até falei disso no vídeo passado, mas hoje também é importante falar, até porque tem uma coisa que eu não disse ainda. O personagem que mais sofreu com isso tudo foi o Shinji. Veja bem, esse era para ser um personagem de gigantesca importância, não só por todo o espaço que ele teve ao longo de toda a saga Arrancar, mas também por toda a relação construída, e muito bem construída, pelo autor entre ele e o Aizen. É meio óbvio que essa luta contra seu antigo subordinado era da maior importância para o personagem. Eu vou até longe o suficiente para dizer que era o principal ponto do desenvolvimento do Shinji enquanto personagem de Bleach. O modo como ele foi construído exigia que ele tivesse muito espaço e muita importância nessa luta. Isso é verdade para todos os Vizards, mas para ele é umas 1000 vezes maior porque ele é o mais importante dos Vizards dentro do mangá. E qual é o espaço que ele tem aqui?
Sinceramente, quase nenhum. Ele mostra uma Shikai muito interessante, mas é só. E olha só o paradoxo. Essa luta foi tão mal planejada que o Shinji termina sendo um dos Vizards menos importantes na guerra, justamente porque ele é o Vizard mais importante. Como assim, você me pergunta? Simples, amigo Telespec. Porque o Shinji é o Vizard mais importante, o Kubo o reserva para lutar apenas contra o Aizen. Mas porque o Aizen é overpower demais, o Shinji não consegue fazer nada contra ele, ficando assim inutilizado na saga inteira. Outros Vizards, menos importantes, têm lutas com personagens menos importantes e conseguem brilhar um pouquinho dessa maneira, como por exemplo o Gordão da Magia, que brilhou contra o Espada número 2. O nosso Shinji, coitado, só podia lutar com o Aizen, mas ele não aguenta o Aizen, então a Hiyori sofre com isso também, sendo ela a segunda Vizard mais importante. E no caso dela, ela não mostra nem mesmo um poder legal, ela só vai lá para tomar uma cutilada do Gin e fica por isso mesmo, ou seja, a luta era essencial para eles, mas o Kubo não tinha onde encaixá-los, desperdiçando esse interessante grupo de personagens. E também outra promessa mal cumprida, porque toda a expectativa criada em torno dos Vizards era de que eles iam ter um papel grandioso, de que eles iam ser importantes na trama, e eles não foram. Então, outra oportunidade desperdiçada e outra promessa não cumprida. A terceira oportunidade perdida é a própria luta em si. O que é que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer com isso que a ideia do Kubo aqui foi boa, como eu disse na introdução. Se você olhar direitinho, verá que esse derradeiro combate contra o Aizen pode ser dividido em várias fases, já que ele enfrenta vários grupos diferentes de personagem, e também que no meio da luta há vários outros elementos de roteiro sendo trabalhados. Ou seja, aquela reclamação que eu fiz nos vídeos de Uecomundo e no vídeo passado de que as lutas de Bleach tinham sempre a mesma estrutura e nunca usavam muito em termos criativos, não vale para esse combate aqui. Na luta contra o Aizen existe muita variação nos eventos que acontecem e nós temos até desenvolvimentos importantes para a história de Bleach como um todo ocorrendo aqui. Assim, por exemplo, é no meio desse combate que o Ichigo finalmente descobre que seu pai é um Shinigami. Nós temos também toda a participação do Gin nessa parte. O trecho no qual o Aizen vai parar a Karakura real e a rápida aparição dos amigos humanos do Ichigo, ou a aparição do Kanonji, etc. Enfim, você tem muita coisa diferente aqui no meio dessa grande luta com o Aizen. O simples fato de o Kubo ter envolvido todas essas coisas no meio do combate já é uma grande ideia por si só, porque representa uma variação na fórmula de sempre de Bleach. O desperdício se dá, porém, pelo tipo de personagem que o Aizen é. Ou melhor, pela inabilidade do Kubo em fazer o tipo de personagem que ele queria que o Aizen fosse. A ideia por trás desse vilão é a de que ele é quase inatingível, tanto em termos de força quanto de inteligência. Desde o arco da Soul Society ele é construído dessa maneira. Ele sempre está vários passos à frente de todos os demais e é dono de um poder quase inigualável. Esse é um tipo de personagem muito difícil de se escrever porque é fácil perder a mão. Você cria um indivíduo tão acima, tão além, tão fora das capacidades dos outros personagens que ele se torna inverossímil. Ele se torna uma grande forçação de barra. E trabalhar com um personagem inverossímil é ainda mais difícil. Não é impossível, mas é muito difícil. E é justamente nessa casca de banana que o Kubo escorrega aqui. A quase onipotência e onisciência do Aizen chegam a um tal ponto que se torna simplesmente ridículo. Ele realmente sempre está pensando muito à frente de todo mundo, faz todo mundo de trouxa o tempo todo e nunca é pego desprevenido por ninguém. O coração do problema é que o Kubo não sabe fazer esse tipo de coisa, como já vimos em capítulos passados. Ele não consegue fazer um personagem mostrar que já tinha planejado tudo antecipadamente de forma convincente. O modo como ele escreve personagens inteligentes é sempre fazendo esse personagem tirar soluções do absoluto nada e dizer que isso já estava pensado anteriormente. Veja as lutas do Mayuri, por exemplo. É sempre uma coisa tirada da bunda atrás da outra e o Kubo acha que dessa forma ele está mostrando que o personagem é esperto. Mas qual é o engajamento dessa maneira de escrever? Nenhum. Não há recompensa para o leitor. Não há uma explicação que faça sentido, há apenas o salamaleque jogado ali de qualquer jeito. Então não é de surpreender que ele cometa esse erro multiplicado por 50 na hora de escrever o Aizen, que é um vilão que ele quer nos convencer de que é inteligentíssimo. E aí ele simplesmente perde a mão. O Aizen sempre sabe de tudo a todo tempo e sempre está precavido para tudo que vier contra ele. O Aizen inclusive conhece o Ichigo desde antes do nascimento do Ichigo. E sim, eu sei que vai ter uma explicação lá na frente, mas aí eu vou tomar do grande narrador o slogan que explicação futura não anula erro passado. Que vai ter uma explicação lá na frente, beleza, mas o fato é que aqui foi uma coisa muito forçada. Que o Aizen sabe de tudo sempre, ele conhece o Ichigo desde o início, ele planejou tudo, ele sabe todos os passos que o Ichigo deu desde o início e ele colocou todos os obstáculos na frente do Ichigo querendo que o Ichigo se desenvolvesse da forma como se desenvolveu. Para, pô, para. Tipo, o cara é como se fosse realmente o deus daquele mundo, ele controla tudo, tudo acontece sempre do jeito que ele quer, ele nunca tá surpreendido por nada e tal. E aí alguém pode dizer assim, ah, mas o personagem é mentiroso, ele poderia estar só brincando com a cabeça do Ichigo. E eu digo que eu não acredito nessa hipótese, sabe por quê? Porque tudo
que relaciona o Aizen é assim. Existe um padrão aí no modo como o Kubo escreve. A luta toda é assim. Tudo que acontece na luta ele já sabia, ele já estava preparado, ele já tinha planejado. Então não é que ele só estava falando aquilo para mexer com a cabeça do Ichigo. Ele nem mexeu tanto assim com o futuro do Ichigo, com o passado do Ichigo. Ele não mexeu tanto com a história do Ichigo assim. Ele só falou aquilo pro Ichigo ficar desesperado, desestabilizado. Não me parece ser o caso, porque o padrão de escrita do Kubo pro Aizen é o de que ele é um cara que sempre sabe de tudo, que sempre tá à frente de tudo, que sempre planejou tudo e ninguém nunca pega ele de calça curta. Então é só mal feito mesmo, desculpa. O resultado é que a luta perde toda a atenção, já que ela não tem pontos reais de virada. O Aizen nunca está realmente por baixo, então esse combate é sempre com o herói achando que pegou ele de calça curta, apenas para ele chegar e dizer que não, que ele já sabia de tudo e aí derrubar o herói facilmente. Agora repita esse mesmo processo incontáveis vezes ao longo de 40 capítulos de luta contra um monte de personagem que acha, agora eu lhe peguei, agora eu lhe peguei desprevenido, agora você não estava esperando, e ele sempre estava esperando. Estenda isso para 40 capítulos e fica bem fácil de saber por que isso cansa, e cansa rápido. Para piorar tudo, o Kubo não percebeu que até dá para fazer um combate no qual um personagem é tão mais forte que os demais que o roteiro não apresenta viradas e ainda assim construir tensão. Na verdade, os combates mais tensos podem assumir essa exata estrutura de roteiro. Veja a luta contra o Nappa em Dragon Ball. Aquela é uma das batalhas mais encarniçadas que eu já vi em toda a mídia shonen, e ali o Nappa realmente estava muito acima de todos os heróis, a ponto de vencê-los até quando lutavam juntos. Qual é o segredo da coisa então? Como é que o Akira conseguiu fazer uma luta tão tensa sem ter nenhuma virada de roteiro, porque o Nappa sempre estava por cima? Simples. O segredo é que ali o Akira não teve medo de matar personagem. Um a um, o Nappa foi matando os heróis como se fossem moscas, até a hora em que o Goku chegou para impedi-lo de fazer a limpa completa. Então a atenção é dada dessa maneira. Como é que a gente vai parar esse cara? O cara tá matando todo mundo. Alguém tem que chegar logo e acabar com ele, porque senão ele vai destruir tudo. É daí que vem a atenção. No caso da luta contra o Aizen, porém, ninguém morre. Ele é muitíssimo mais forte que todo mundo, mas isso não gera consequência nenhuma no campo de batalha. Ele derrota a todos, mas os deixa vivos apenas porque sim. Aí eu pergunto, de onde vem a tensão da luta então? Não vem das viradas do roteiro, porque elas não existem, porque o Aizen é forte demais. E não vem do extermínio promovido pelo vilão, porque ele não promove no extermínio. Pergunto então de novo, de onde vem a tensão da luta? Não vem de lugar nenhum, eu mesmo respondo. Resumo, a ideia da luta em si era boa, com o combate sendo salpicado de vários elementos diferentes de roteiro, criando assim uma variedade muito necessária para as lutas de Bleach. A execução da luta, porém, foi ruim, e ela quedou como oportunidade jogada no lixo, por não ter tensão e não haver real exploração de quase nenhum desses outros pontos de enredo. Tudo isso pelo fato de que o Kubo não sabe escrever um personagem do tipo que ele queria fazer com o Aizen. Antes do final, no entanto, eu vou querer dar uma refrescada aqui. Então eu vou apresentar duas oportunidades aproveitadas nesse arco de Bleach. Essa refrescada, porém, não é tão grande assim e vocês logo saberão o porquê. Bom, a primeira boa oportunidade da luta contra o Aizen é aquela parte do velho Yamamoto. De todas as vezes em que o Kubo quis nos convencer de que o vilão já sabia de tudo e já tinha tudo previamente preparado, essa foi a única em que ele acertou. O primeiro motivo para isso é que faz sentido dentro do roteiro. É lógico que o Aizen ia preparado com um plano para confrontar o Yamamoto se ele já sabia que o velho era o mais poderoso do Shinigami. Não há nenhuma forçação de barra em dizer que ele ia com algum truque na manga para enfrentar o general da Soul Society, que ele inclusive sabia que era mais forte que ele próprio, né? Então aqui não é inverossímil o roteiro. O segundo motivo para essa parte dar certo é que de alguma forma existia e sempre existiu um resquício de preparação para a solução usada. O modo como o Kubo fez o Wonder Vice atuar na história já dava a entender que ele tinha alguma coisa de especial, que ele teria um papel diferente, ainda que não tivesse claro que papel seria esse exatamente. Mas uma preparação mínima existiu ali, então ok. Então sempre teve algum mistério em torno desse personagem esquisitíssimo, né? Aliás, intancável também, personagem chato pra cacete, mas muito esquisito e tinha alguma coisa diferente ali. Então é uma preparação, não tem como dizer que não é. E o terceiro motivo é que o velho saiu valorizado, né? Ele perdeu pro Aizen, mas só perdeu porque foi pego de calça curta. Ao contrário de um Shinji da vida que estava cercado de hype e simplesmente foi derrotado como um impotente, o velho Yamamoto se mostrou realmente muito poderoso e só perdeu porque foi surpreendido pela estratégia do Aizen. Então foi tudo bem feito aqui, o velho saiu forte, a estratégia faz sentido e faz sentido que exista uma estratégia porque o Aizen sabia da força do velho, então tamo bem. A segunda oportunidade aproveitada foi o Gin. Toda a parte envolvendo ele aqui é muito interessante e foi o único ponto no qual o Kubo colocou um elemento diferente no meio da luta e deu certo. Confesso que eu já tinha o spoiler da traição dele e o culpado foi o narrador, porque eu vi o vídeo que ele fez sobre essa luta lá em 2021 e nunca esqueci desse spoiler, então pode botar aí na conta dele essa, né? Mas enfim, a participação do Gin nessa luta é realmente bem feita, é surpreendente,
pra quem não tem o spoiler, é óbvio, mas ao mesmo tempo faz sentido, porque a natureza dúbia do personagem já tinha sido estabelecido desde Soul Society. A ideia de que o Gin é traiçoeiro, que nunca dá pra saber qual a verdadeira intenção dele, que sempre existe uma malícia em tudo que ele diz e faz, foi uma base muito bem construída pra ele desde sempre. E o detalhe de que essa malícia some do rosto dele no momento derradeiro, indicando assim que naquele momento ele estava sendo autêntico, é um detalhe bem legal na construção do personagem. Eu até acho que dava pra ter sido aprofundada mais um pouco a relação dele com a Matsumoto, mas a verdade é que as informações que são dadas são suficientes, então não fica nada faltando aqui. Dava pra ter explorado mais, mas não fica faltando, né? Não é um defeito. Então tá tudo certo aqui também. Enfim, esses foram os 2 refrescos que eu concedi a essa luta contra o Aizen. Mas eu disse que eles não eram tão refrescantes assim, e por que eu disse isso? Ora, porque esses 2 acertos nos permitem vislumbrar o que a luta poderia ter sido, mas que não foi. Se vocês bem repararam, eu disse que a parte do Yamamoto era a única vez em que o Kubo usava bem a coisa de o Aizen sempre planejar tudo à frente de todo mundo, e que a parte do Gin era a única vez na qual o autor soube aproveitar bem os elementos diferentes, os elementos de drama e de roteiro que ele colocou no meio da luta. Ou seja, os 2 casos foram as únicas vezes nas quais ele acertou em elementos centrais para essa parte da história. Essa luta contra o Aizen dependia de certas coisas, e o Yamamoto e o Gin foram as únicas vezes nas quais ele acertou essas coisas. Todas as outras vezes em que ele tentou esses elementos, deu errado. E aí a gente vê a parte que deu certo e fica imaginando o quão bom tudo poderia ter sido se ele tivesse acertado mais. Então é o refresco agridoce esse que eu servi para vocês aí. É um suco de limão com pouco açúcar. Pra gente fechar por hoje, vamos à última oportunidade perdida. A última oportunidade desperdiçada é o final da luta. Mais exatamente, a luta em si do Ichigo contra o Aizen. Ou seja, a parte finalzona mesmo, né? Também ela não soube realizar a própria proposta, segundo eu avalio. Veja só, o que todo mundo estava esperando para o derradeiro combate era uma coisa épica, de grandes proporções, cheia de momentos de grande impacto e etc. Não foi isso que o Kubo entregou aqui. E olha só que interessante, eu gosto da ideia dele não ter entregado isso aqui. A ideia dele aqui foi claramente a de fazer uma luta rápida, na qual o Aizen seria massacrado impiedosamente, de maneira a criar um contraste com tudo que tínhamos visto dele até então. O vilão, que sempre estava acima de todos e a todos menosprezava, seria derrotado de forma humilhante, se mostrando impotente diante do gigantesco poder do seu inimigo. Aquele que tinha uma insaciável ambição, que queria ser tratado como um deus, terminaria revolvendo na poeira, se chafurdando na lama, completamente superado por seu inimigo. É a famosa justiça poética, uma história de glória e de queda. Observe então que existe uma temática aí, existe um algo que o Kubo nos quer mostrar. Ao invés de uma grande luta cheia de momentos de impacto, o autor nos proporciona apenas um único momento de impacto, mas que é um puta momento de impacto, que é a humilhação daquele que estava acostumado a estar por cima de todo mundo. A ideia é muito boa, mas por que é desperdiçada a oportunidade? Ora, porque no final das contas, o Aizen não foi derrotado pelo Ichigo, mas sim por um Salamaleque do Urahara. Ou seja, o Kubo nadou e no fim terminou no mesmo lugar. A derradeira batalha, aquela que tinha ambições tão grandes quanto as do Aizen, acabou do mesmo jeito que todas as lutas de Bleach acabam. Veio um dos personagens inteligentes da obra e disse do absoluto nada que ele já tinha preparado um Somebody Love para ganhar o combate. E é isso. Mas aí eu deixo a pergunta aos senhores. O que se ganhou com essa solução? A luta não foi épica e não foi grandiosa em tese para que a justiça poética fosse realizada em cima do contraste, em cima da arrogância do Aizen sendo punida. Mas aí no fim ele é parado na verdade não pelo poder absoluto do Ichigo, mas por um Salamaleque do Urahara. Então não houve justiça poética, não houve tema de queda daquele que pretendeu ser um deus, não houve nada, é isso, não houve nada. Um final anticlimático. Nada poderia representar melhor toda essa luta que um final decepcionante para uma luta decepcionante. Como o Aizen, nós vislumbramos o céu, vislumbramos tudo o que essa luta poderia ter sido, mas lá nós não pudemos chegar, impedidos que fomos pela pesada mão do autor e pelo teto que ele estabeleceu para sua própria obra. Por hoje é só, meus amigos, deixa aí teu like, se inscreve no canal e compartilha o vídeo para ajudar o trabalho. Segunda-feira vamos de Naruto. Até lá.